na realidade não é uma pergunta, e sim uma curiosidade. Se lá nos seus povos costuma os homens se misturarem com mulher e branca, se já aconteceu ter casamento com uma não indígena, é só uma curiosidade mesmo. Sim, hoje a gente tem casamentos, né, não, intercultural, né, tanto casamento com outros povos, como casamento também com não indígena. Antigamente não tinha, era só com o nosso povo, né, então era um costume do casamento ser somente entre os povos, né. Aí depois houve abertura, né, dos casamentos interéticos, né, com outros povos, e depois com não indígena. Né? Sim, tanto a indígena como o indígena tem casamentos com não indígena. Agradecemos a presença da Maria Aparecida, por estar compartilhando essa experiência que a gente vive enquanto acadêmico, e também essa experiência que a gente tem fora daqui, que é uma vida totalmente diferente. E não, o que eu vou falar aqui não é uma pergunta, mas sim quase que uma complementação, ou então mais ou menos isso, né, em questão na tentativa de complementar. E também reconhecimento. É muito bom eu encontrar pessoas assim que têm essa garra de guerreiro e também de guerreira. Hoje em dia, o feminismo, né, poderíamos dizer também na área indígena, diversas mulheres aí que já estão na frente. Poderíamos citar como exemplo eu acho que é Sônia, né? Sônia Guajajara e entre os demais que estão nessa tentativa de descolonização, ao qual a gente tem essa nova geração aí que a gente está nessa tentativa de não mudar. Lógico que isso aí não há como. Já está bem enraizado essa questão de racismo. Eu creio que isso aí, desde o início do que já foi relatado em livros, etc. E até nos dias atuais e mais para frente, isso aí não há como acabar com isso. Até porque o mal e o bem sempre existiram desde, segundo a Bíblia, a criação do mundo. E também eu posso assim dizer também que até o final dos tempos isso aí vai existir pro resto de nossas vidas. E também foram bem explicativos e também um assunto foi bem discorrido. Eu tinha uma vez, na segunda vez, se não me engano, eu estava aqui. Aí eu não quis falar sobre o meu povo justamente por isso, porque é uma explicação assim bem extensa. Teria que ter a paciência de todos e também de usar algumas palavras certas para que o pessoal possa, de alguma forma, compreender, né? Eu tenho muita admiração pelas pessoas que, especificamente aos indígenas, que estão nessa tentativa de buscar um conhecimento assim de poder de alguma forma futuramente levar ao povo, ao seu pertencente povo, né? E essa questão de peculiaridade todos os povos têm. O meu tem algumas, totalmente diferente da dela e assim sucessivamente. E em questão dessa dificuldade de ser um acadêmico, eu creio que esse problema essa dificuldade de ser acadêmico não é só para os indígenas. Todos nós que estamos aqui, de alguma forma a gente está buscando algum conhecimento novo. Se a gente está do lado não sendo do professor, mas sendo do aluno, a gente está na condição de aprender alguma coisa. Se a gente está numa sala, de alguma forma, que a gente está na tentativa de aprender algo. E essa transformação do ser humano, eu acredito muito no individual. Todos nós temos algum objetivo de conquistar, de viver bem, né? De alguma forma, e futuramente ter alguns filhos aí andando pelo terreno, feliz, se é que a gente pode dizer assim. E não só por ser indígena que a gente tem essa dificuldade de compreender, de alguma forma, por algumas vezes, essa compreensão das palavras, mas que eu já vi também essa dificuldade do pessoal que, mesmo falando a linguagem brasileira, portuguesa, às vezes eu penso assim, português, o país português, ele fala um dialeto bem diferente do português brasileiro, né? Ou seja, essa prática de ser o português, para mim, eu vou levar mais no sentido brasileiro do que no português. E é visto também bastante, direcionando aí, então ao assunto indígena. A gente vê, assim, a gente se depara bastante com algumas palavras pejorativas. Por muitas vezes eu já tinha comentado no dia que a gente esteve aqui, no dia anterior. E essa é o que a gente enfrenta, mas que
não só por isso a gente vai deixar de buscar algum conhecimento e também a transformação da nossa vida pessoal, para que dessa transformação a gente possa contribuir de alguma forma com o nosso povo. E no mais é isso. E agradeço novamente a atenção de todos e obrigado. Bem, mais uma vez, bom dia a todos, a todas e a todos. Gostaria de agradecer a Maria Aparecida pela rica explanação que fez aqui para nós. Acredito que veio agregar em muito, né, no que tange a termos conhecimento sobre essas experiências, essa construção dos Apinagés. A minha pergunta é a seguinte, né? Hoje em dia, né, no ano de 2022, quais são as barreiras, as dificuldades que vocês percebem que ainda existem e que precisam ser superadas? E de que forma, né, a gente, enquanto sociedade, pode juntar a vocês para que possa tentar vencer essas barreiras, essas dificuldades? As barreiras são imensas, né? Como eu explanei aqui, em relação à saúde, principalmente, né, ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, né, em si. Mas, assim, a questão maior mesmo é preconceito, né, e a questão do nosso território, né, porque o nosso território, ele foi demarcado e homologado, né, teve um processo de legislação, né, que teve o nosso território. Porém, ele, a todo momento, ele é invadido, né, por pessoas que não querem, nos querem, né, a nossa presença, né? Então, assim, mas hoje a nossa principal desafio e a nossa luta é a permanência intacta do nosso território, porque o nosso território, ele é sagrado para nós. O nosso território, nós podemos tirar a nossa planta medicinal, né? A nossa alimentação tradicional vem do território, né? A grande maioria dos nossos costumes está ligado ao nosso território, né? Os rituais de pagelança estão ligados ao território, né? Então, o nosso território é a nossa mãe. Então, assim, hoje a gente luta muito pela integridade do nosso território, né? É a luta contra os madeireiros, né? Que invadem as nossas terras, os caçadores, os pescadores. Eles não entendem que a nossa visão de terra, né? Não é de explorar, né? A gente cuida para que ele possa nos devolver, né? É na planta medicinal, porque, por exemplo, hoje a gente sofre muito com as queimadas, na atualidade, né? As queimadas, elas são todas através de incêndio criminoso. Então, você ter uma diversidade naquele local, que o fogo, ela destrói, né? Ele não está destruindo só a natureza. Ele está destruindo vidas, né? É a planta medicinal que eu não vou ter mais para a cura, né, da minha doença. Eu não vou ter mais os animais que eu me alimento, que vivem naquele local, né? Os nossos rios também dependem muito das matas, né? Então, os invasores, eles fazem muito isso, né? Tocam fogo lá por raiva do nosso povo, né? Ou por simples maldade. Às vezes está passando, porque o nosso território, ele passa até o 126, né? E salvo engano, é 226, aqui, a Transamazônica, mais conhecida, né? Então, assim, não tem aquela... Os limites existem. Os limites existem, só que não são respeitados. Então, hoje, na atualidade, a nossa maior briga é contra as invasões dentro do nosso território, né? Porque, como eu já falei, o território para nós é sagrado. Se nós não mantermos vivo o nosso território, como que a gente vai viver, como nossas gerações vai viver amanhã? Então, a gente tem um cuidado da gente não devastar, né? Então, por exemplo, a questão da roça, né? A gente vê no entorno do nosso território muitas fazendas, né? E aí eles fazem aquela devastação, aquele desmatamento, né? E ali aquela terra ela vai ficar doente. E aí os rios que estão em volta ali daquelas fazendas, eles vão secar, né? E hoje as nossas nascentes, os nossos ribeirões dentro do território são todos ainda estão sem poluição, mas em volta do nosso território os ribeirões, os riachos, todos estão poluídos, porque a ação do homem fez com que fosse poluído. Então, assim, a nossa briga maior hoje é para manter o nosso território intacto. Infelizmente, tem
pessoas dentro do nosso território que faz essa intermediação, né, de levar invasores, né, para dentro do nosso território. Temos a FUNAI, né, que ela é responsável por fiscalizar o nosso território. Temos o IBAMA também, que ele trabalha combatendo o fogo através do prévio fogo, né. Então, as ações que nós tivemos foram nós mesmos, os próprios indígenas, né, os guerreiros indígenas foram fazer o mapeamento, né, de onde está sendo mais destruído, mais desmatado, com a invasão de caçadores, de madeireiros, né. O que a gente vê muito é que nós somos atrasos para o desenvolvimento, mas eles não pensam que nós não estamos pensando só em nós, né. A grande maioria dos povos indígenas hoje, a nível mundial, a gente está clamando de manter o nosso território. Porque, como eu já falei, para nós, povos indígenas, o território é sagrado. Então, de manter ele intacto, né, lutando contra as invasões diárias, né, não é vamos trazer a Polícia Federal, o IBAMA, a FUNAI, fazer uma fiscalização. Aí prende a pessoa lá, aí paga a fiança, sai, amanhã depois está fazendo a mesma coisa. Então, assim, o nosso papel hoje é de conscientizar os nossos indígenas que isso é ilegal, que isso não pode, porque, assim, além de estar fazendo desmatamento, né, está nos prejudicando. Porque, eu dei o exemplo aqui das queimadas. Se ela queima aquela planta medicinal, o pajé não vai ter como fazer mais os rituais de pajelância. E aí é um dos aspectos que pode fazer com que morra, né, o cuidado do pajé. A figura do pajé pode morrer. Porque se eu não tenho mais plantas medicinais, eu não tenho mais medicamento, então como que eu vou fazer aquela cura? É da mesma forma os animais. Hoje a gente luta também a questão dos animais que estão sendo escassos. Estão sendo banidos do nosso território. Algumas vezes, por exemplo, a onça. Está sendo... hoje a gente já vê relatos que tem onça já no nosso território. Mas houve época que, infelizmente, as onças tinham sido escassas do nosso território. Então, essa é a nossa maior preocupação hoje, de manter o nosso território, porque ele abrange todos os demais. É na saúde, é na educação, é na vivência social, né? Porque se eu não faço mais aquele ritual sagrado, não tem como a gente, né? Eu acredito que o colega aqui, ele tem no povo dele, os cantos. Tem cantos direcionados aos animais. Se não tem mais aquele animal, como é que a gente vai cantar? Né? Então, essa é a maior preocupação, porque, como eu já falei, o território é sagrado para nós, povos indígenas, e para o povo apinagé, porque ele abrange todos os demais problemas, toda a nossa vida, né? Desde do início até o final das nossas vidas. A gente já teve aqui, né, com a Patrícia, né, professor? Que ela trabalhava na FUNAI. Aí a minha pergunta vai nisso. Como acontece... como a FUNAI age para com vocês, com os indígenas apinagés, né? Como ocorre as ações da FUNAI para vocês mesmo, né? Porque ela já falou como funcionária, mas eu gostaria de saber já de alguém que já vive, né, a aldeia, que é realmente de lá. Então é isso. Como a FUNAI age com vocês? O papel dela. A FUNAI, né, como todos sabem, ela foi criada, né, como tutora dos povos indígenas, né, desde da época do SPI, né, então, em 1964, se eu não me engano, quando foi criado a SPI. Depois veio a FUNAI, né, mas tem a mesma atuação dentro dos povos indígenas. Então, mas a grande maioria acha que o povo chama que a FUNAI é o pai dos índios, a mãe dos índios, né, por não ter esse conhecimento, mas desde 1988, né, desde quando foi promulgada a Constituição, nós, povos indígenas, temos livre arbítrio, né, de ter as nossas decisões, né, de falar por nós mesmos, sem a figura da FUNAI. Né, mas a FUNAI ainda é atuante, né, dentro dos povos indígenas, e ela vem tendo um trabalho dentro da comunidade, especificamente do povo apinagé. O papel da FUNAI é fiscalizar, né, todo o território, ações ligadas à assistência social, né, tudo que envolve a FUNAI. Mas, de uns tempos para cá, houve uma quebra, né, dos direitos que era
de responsabilidade da FUNAI em relação aos povos indígenas. Por exemplo, a saúde. A saúde e a educação era da FUNAI. Aí a FUNAI, houve questões, né, burocráticas do governo, fez com que tirasse a nossa educação da FUNAI. E aí foi pro Estado, ficando somente a educação superior de responsabilidade da FUNAI, né? Em relação à saúde também, era de responsabilidade da FUNAI, né? E depois foi repassada pela FUNASA, né? A FUNASA saiu do cenário e passou para a CESAI, né? Que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E aí ficou uma divisão entre tudo que era de responsabilidade da FUNAI, houve-se uma divisão, né? Mas hoje, na atualidade, a FUNAI ela tem prestado ainda, né, esse papel de cuidado com os povos indígenas, né? Mas infelizmente, pela precariedade mesmo, que como é do governo federal, falta recursos, né, que possam, por exemplo, as fiscalizações. As fiscalizações, elas não estão sendo feitas cotidianamente para combater essas invasões, né? Por falta de incentivo mesmo, né? Falta de transporte, né? A falta de recurso, porque para o nosso território são 142 mil hectares, equivale são 4 municípios, né? Para ele fazer toda a fiscalização, né, dele, gera um gasto. Então, assim, um meio de nos atingir, né, eu acredito, um meio de tirar a nossa força, né, é desarticular, que o governo encontrou, é desarticular a FUNAI. Então, assim, a FUNAI, ela praticamente está deixando de existir dentro do território, né? Se lhe falta recurso, como é que ela vai agir? Né? Então, assim, infelizmente, já vem, né, há muito tempo, e agora a primeira ação, por exemplo, da FUNAI é de responsabilidade do Ministério da Justiça. Aí a nossa briga maior foi quando tiraram a FUNAI do Ministério da Justiça, na época com o ministro Sérgio Moro, né? Aí os povos indígenas todos se mobilizaram a nível nacional e foram até Brasília. Dizer, não, nós não queremos a FUNAI no Ministério da Mulher, porque ela está ligada diretamente com o Ministério da Justiça, porque envolve vários, não é só os direitos de mulher. Então, retornou para o Ministério da Justiça, né, a FUNAI. Só que, com isso, eles foram tirando, né, o recurso, né, mesmo que ela possa ficar inviabilizada de fazer qualquer atividade, né? Mas a questão de acesso à assistência social, ela também é atuante, né? Porque, por exemplo, o indígena hoje, ele tem a dificuldade de acesso à informação em relação à Seguridade Social. A FUNAI, ela tem esse intermédio. Não é que a FUNAI ela é responsável diretamente pelo indígena. Eu posso ir lá no INSS fazer um programa lá para aposentadoria sozinho. Só que com a FUNAI é mais fácil. Porque essa tutela, a FUNAI ela não tem mais com os povos indígenas, né? Como eu já falei, desde 1988, com a Constituição Federal nos garante isso, né? Porque antes nós era assistido pela FUNAI pelo fato de nós ser incapazes. Entendeu? Mesmo que nós possamos atingir a maioridade, nós éramos sempre incapazes. Até em 2020, parece, se não me engano, a gente, tudo que ia fazer, tinha que ter uma declaração da FUNAI. Porque a grande maioria ainda tem isso, né? De que a FUNAI ainda é tutor dos povos indígenas. Tudo que a gente ia fazer ou não, tem que ter a declaração da FUNAI, reconhecendo que nós somos indígenas. Mas aí, a partir que você tem uma identidade, a partir que você tem um título, a partir que você tem um documento, você é igual a todos. Você tem o mesmo direito com qualquer um. Você tem a livre de fazer com que os direitos e correr atrás. Né? Não depender somente da FUNAI. Né? Mas a FUNAI ela presta um papel muito importante, né, até hoje, dentro do povo indígena. Né? Ela vem, as questões também ligadas à nossa saúde, ela está presente, né, como aliada. Né? Mesmo sem recursos, ela está buscando meios, né, de nos ajudar. Né? Então, essa é uma forma
da FUNAI estar presente, né? Sendo aliados. Hoje a FUNAI é aliada aos povos indígenas nas questões de saúde, né? Ela sempre nos ajuda, nos direciona, né? Mas não com o papel de tutor mais, né? Como eu já falei, ela presta serviço da assistência social, né? Tira o documento, questões lá na defensoria, ela também é o intermédio, né? De levar para tirar auxílio maternidade, conta em banco, por exemplo. Muitos acham que o índio é incapaz, que o índio não pode ter conta. Alguns têm isso, né? E quando você vai lá para tirar conta, às vezes é negado, né? Então a gente, por exemplo, teve um indígena que foi lá e eles negaram a conta, né? Agora, para o indígena que vai trabalhar, digamos, no estado do Tocantins, né? Eles já aceitam, porque já tem uma declaração lá. E eles não reconhecem que o indígena ele pode ter uma conta no banco, né? Também. Não o fato dele estar trabalhando no estado, ele pode ter alguma coisa e pode ter conta no banco. Então, isso, através do Ministério Público, né, Federal, a gente vem sempre colocando sobre essas questões, né, diretamente por meio da FUNAI, com o Ministério Público. Porque o Ministério Público também ele tem nos ajudado bastante nesses anseios em relação aos nossos direitos, né? Direito básico. Direitos básicos e é negado. Como eu falei, a falta de conhecimento. Né? Porque a Convenção da Constituição Federal, ela nos garante dar o total apoio, né? E o total direito e deveres que todos os brasileiros têm, nós temos também. Mas ainda tem muitos que acham que a FUNAI ainda é tutor legítimo dos povos indígenas. Bom, então eu vou encerrar o nosso encontro de hoje e só um comentário bem rápido do porquê que eu quis que esses dois fizessem parte da mesa de um jeito super democrático, né? Enfim, é que esses dois, eles são indígenas, então por isso que eu fiz questão deles estarem aqui hoje, até porque, queira ou não, é uma mesa histórica, né? Como tem sido historicamente a negação do acesso a esse tipo de público à universidade, ao ensino superior. Então, por isso que hoje eu estou muito contente, porque essa é uma mesa histórica. E também porque a identidade do nosso curso é essa. O nosso curso somente nasceu porque eu, Dave, Nathaniel, Franci e muitos outros juízes, advogados e toda a sociedade tocantinopolina, a gente lutou pela identidade desse curso, por esse curso ser localizado onde ele é localizado. Então, o direito indígena, o direito ambiental, o direito agrário vai ser a nossa identidade de curto, médio e longo prazo. Então, essa é uma outra razão do porquê que essa mesa é histórica. Então, era isso. Obrigado. Vamos para a nossa foto.